Olá, pessoal, aqui do canal. Tava com saudade de vocês. Eu sei que faz tempo que eu não gravo um vídeo e a gente então agora está recomeçando aí, mas hoje com um conteúdo muito especial. Então, quem esperou até hoje vai gostar do que vai ver. Bom, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, temos uma presença aqui de alguém muito especial. Eu gostaria de apresentar para todo mundo que está assistindo aqui a nosso canal a doutora Paola Gonzalez. A doutora Paola trabalha com marketing em saúde há mais de 10 anos. É minha parceira há muitos anos, nós já temos um trabalho sólido aí, bem legal, e a gente queria hoje aproveitar um pouquinho da Paola para fazer algumas perguntas. E hoje, principalmente falando de entrevista, eu peço para você, peço desculpa, na verdade, para todo mundo que é da odontologia legal que está nos assistindo nesse momento. Peço que continue firme aí no canal, mas nós temos hoje um foco, nosso público-alvo hoje é o recém-formado e principalmente quem atua a nível de consultório e nível clínico. Então, eu vou lançar a primeira pergunta para ela e já dando boas-vindas para Paola Gonzalez. Uma pergunta, Paola, que inquieta a gente e que está na nossa mente, vamos dizer assim, de quem é clínico, a pergunta se existem processos contra cirurgiões dentistas no país. E bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, Mário. Sempre é um prazer estar com você nos seus canais, na sua rede social. Respondendo sua pergunta, pois é, existem sim, né? No passado era mais raro, por isso não é um assunto que é comentado na comunidade odontológica atualmente. Mas a verdade é que essa realidade vem mudando. E os dentistas normalmente eles não se preparam, não se preparando para isso. Nós que acompanhamos que a gente está nessa área, a gente vê dois problemas. De um lado, são os dentistas despreparados para a proteção, não sabendo compor um prontuário clínico adequado, não entendendo o seu papel ali como prestador de serviço. E, no final das contas, o dentista perante a justiça não é um ser imaculado, livre de julgamento caso cometa um erro. O dentista é considerado um prestador de serviço e ele precisa entender as regras do jogo para atuar com confiança e no sentido de proteger o seu exercício profissional. E, por outro lado, a gente tem os pacientes, que estão muito mais bem informados dos seus direitos e acabam buscando muito mais a justiça. Desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, os pacientes têm um amparo legal na resolução de conflitos com os profissionais da área da saúde, e isso, junto com a internet, que trouxe essa informação aí massiva para a população, a gente vê os resultados nos tribunais, né? Então, esse número de processos aí bastante grande contra os profissionais da área da saúde. Ok. Paola, eu acho que uma coisa importante para a gente, já que nosso público-alvo hoje é o recém-formado e a atuação clínica, ou quem atua clinicamente, eu acho que a gente tem que botar, como a gente diz no futebol, a bola ao centro, né? A gente fica naquela nuvem de pensando processos estão aumentando, estão sendo criados, e eu perguntaria, existe algum quantitativo para a gente procurar entender um pouquinho essa realidade? Perfeito, Mário, existe sim, né? Quando a gente fala que os processos estão aumentando, não é somente a nossa percepção como profissionais da área da odontologia legal em relação às demandas, às procuras, tanto de pacientes quanto de dentistas pelos nossos serviços, mas são dados de estudos científicos. Só para você ter uma ideia, enquanto o número total de processos cresceu 50% entre 2008 e 2017, a quantidade demandas judiciais relativas à saúde teve um aumento de 130%, ou seja, muito mais do que todos os demais processos que ocorrem. Outro dado importante, dados do Conselho Nacional de Justiça diz que entre 2005 e 2015 teve um aumento de 1.600% no número de processos por erro médico odontológico no país. Isso é importante falar também, né? Existe o erro médico, só que o erro odontológico ele entra nessa classificação de erro porque não existe esse item específico, né? Erro odontológico. É tudo englobado como erro médico, tá? Então, sempre que a gente falar erro médico, entende-se que o odontológico está junto. E só em 2017, o Brasil teve o registro de 26 mil processos contra profissionais da área da saúde.
E olha só, a especialidade de harmonização orofacial ela é nova, ela foi criada em 2019. Estamos também prevendo um aumento do número de processos nessa área. Ainda não deu tempo, né, dos estudos científicos conseguirem mapear isso tudo, mas a gente está prevendo aí um aumento do número de processos nessa área específica. Nós temos bastante demandas, isso é interessante da gente colocar para o nosso público recém-formado e para quem atende, para ter uma ideia, né? Para ter uma noção, assim, 26 mil, 1.600%, acho que temos aí demandas nessa área, nesse sentido. Paula, diz para nós, então, quais as áreas que são mais demandadas aí da odontologia nesses processos que tu nos falou aí. Então, Mário, é bem interessante ver que as áreas ligadas à estética são as mais demandadas. São elas, a prótese, a implantodontia e a orto. Mas a gente também tem bastante processo na área de cirurgia, devido principalmente às complicações pós-operatórias. Eu imaginei que fosse mais ou menos nesse caminho aí. Portanto, o pessoal que quer ser buco ou que já é, abre o olho aí que nós temos aí uma demanda bem interessante. Proteção do exercício profissional, Paulo. O que que tu pode dizer? A gente investe nisso ou não investe e por quê? Queria te ouvir um pouquinho. Olha, Mário, vendo as mudanças do mercado, o cenário atual, diria que é amadorismo por parte do cirurgião dentista negociar a sua. E por que, que a maioria deixa de lado esse assunto? Na minha visão, eu tenho aqui alguns pontos, né, para compartilhar com vocês. O exercício profissional seguro não traz holofotes, não gera like nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Não é um assunto atrativo, não é um assunto legal e é visto como uma coisa chata, burocrática, né? Papelada e tudo mais, ninguém gosta. Quem aqui na faculdade ia para as aulas de deodonto, odontologia legal, ética e legislação feliz da vida? Acho que não muitas pessoas, né? Outro ponto, eu acho que você só vai se arrepender de não ter investido nisso quando é tarde demais, ou seja, quando o oficial de justiça bater na sua porta. A prática do exercício profissional seguro deve ser incorporada à rotina clínica sempre, em todos os pacientes. Assim como a gente usa ali os equipamentos de biossegurança a cada atendimento para nos proteger, a gente também tem que ter uma estratégia de proteção do nosso exercício profissional, tá? E outro ponto é que a maioria dos profissionais acha que um processo não vai acontecer com ele. É sempre com o outro, né? A gente tem isso assim até como ser humano, né? Nunca é com a gente, é sempre com o outro, até que acontece com a gente. Só que com esses pensamentos, esse comportamento, os dentistas estão colocando o seu exercício profissional em risco, desnecessariamente, porque a gente tem como proteger, né? A gente tem formas, estratégias ali para a gente proteger o nosso exercício. Para você ter uma ideia, a assinatura do paciente pode fazer toda a diferença entre você ser condenado ou não em uma demanda judicial. E os colegas às vezes não se atentam a isso. Então, eu acho que é, sim, super importante, o cenário mudou e, como eu falei no começo, né, acho que assim, é essencial o dentista prestar atenção nisso. Por quê? Porque amanhã pode ser ele ali no tribunal. Muito obrigado. Paola, estamos chegando no final, mas eu queria ainda te ouvir sobre o que que tu gostaria que os colegas soubessem sobre esse assunto. Eu vi que tu falou bastante durante a nossa entrevista, mas eu queria que tu pontuasse algumas questões que tu gostaria que eles soubessem. Muito boa pergunta. Eu acho até que esse compilado que eu vou mostrar agora, né, é uma coisa que a gente foi conversando ao longo de muito tempo, e acho que você vai concordar comigo, né? Inclusive, se você tiver algum ponto, pode também enriquecer no final. Mas ponto número um, não ache que isso só vai acontecer com os outros, né? Porque é muito comum a gente receber o profissional que teve ali uma demanda na justiça e ele fala: Nossa, nunca pensei que isso poderia acontecer comigo, né? Mas lembre-se, cada atendimento que a gente presta ali no consultório é um risco de processo. E os processos estão aumentando. Então, se prepare para isso. Se prepare para poder ter o seu exercício profissional seguro, tá? Existem especialidades com mais risco. Então, foi o que a gente falou anteriormente, né? Os estudos mostram que procedimentos na área da implantodontia, prótese, ortodontia e cirurgia são os que mais aparecem ali nos tribunais. Entretanto, é claro que todos os profissionais devem se proteger. Então ficariam dois pontos. Não acho que isso vai acontecer só com você, né? Ou que isso
só vai acontecer com os outros, não vai acontecer com você, e existem, então, essas especialidades que tu falou. Qual seria o terceiro ponto, Paulo? Ponto número 3. O prontuário é o seu melhor aliado na defesa profissional. A gente sabe que toda essa parte burocrática da profissão é chata, tem que fazer documento, imprimir, preencher papelada, pegar a assinatura do paciente, mas a gente não pode deixar isso de lado. Não, a gente não pode baixar a guarda, né? Porque, como eu falei, cada atendimento que a gente faz é um risco de processo. E o prontuário é a peça a defesa em uma eventual demanda judicial. E saber preenchê-lo estrategicamente faz toda a diferença. O ponto número 4. O custo de um processo vai muito além do que o financeiro. Então, quando a gente fala de processo na área civil, a primeira coisa que vem à cabeça é qual o valor da indenização. Esses valores são geralmente referentes aos danos morais e materiais. E a média pedida pelos pacientes na justiça varia entre 5.000 R$ 600.000. Entretanto, isso é apenas um lado da moeda. Não vamos esquecer que a gente tem também toda a parte emocional, o custo com o advogado, além de poder manchar nossa reputação, né? Então, de repente, os pacientes ficam sabendo, às vezes é uma cidade pequena e tal, isso não é legal para a nossa reputação, tá? O ponto número 5. Comprar documentos ou pegar documentos na internet normalmente te dá uma falsa sensação de segurança. Modelos, né, eles normalmente não são uma boa estratégia para quem busca uma prática segura. Por quê? Porque se você não souber como utilizá-lo, quando utilizá-lo e por que que você está fazendo aquilo, não vale de nada, né? Você pode estar utilizando errado e muito pelo contrário, às vezes usar um termo genérico vai te trazer mais problemas do que de fato ali ajudar. Então são esses os pontos que eu gostaria todos os profissionais soubessem, que eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é justamente uma janela de oportunidade entre o que acontecia antigamente, que era não ter muito processo e tudo mais, e agora em que a gente vê esse aumento. Então, essa é a janela de oportunidade para os dentistas se prepararem, né? Eles estudarem sobre isso, eles adequarem a sua rotina clínica para poder proteger ali o seu dia a dia. Então eu acho que o pessoal tem aí alguns pontos para avaliar nessa questão específica de que devem saber desses assuntos, né? E a gente tem aí, então, uma longa caminhada pela frente com essa realidade. Não dá para a gente simplesmente achar que ela não existe, né? Então, todos os meus seguidores aqui do canal, eu queria agradecer a vocês, estava com saudade mesmo. O pessoal do Odonto Legal que estava nos assistindo aí, eu vou preparar um conteúdo específico de Odonto Legal, já estou pensando nele, mas hoje era a vez dos recém-formados e dos clínicos, há muito tinham me pedido esse conteúdo. Então, Paola, queria te agradecer muito das perguntas aí, das respostas, acho que deu uma boa situada no pessoal, e, enfim, deixar a palavra livre aí, se tu quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Muito obrigada, Mário. Sempre um prazer estar com você. E eu queria ver se você tem um recado para passar para a nossa audiência em relação a esse assunto. Então, em relação a esse assunto, a gente que atua há muitos anos nessa área e tem bastante casuística, né? Eu acho que vem ao encontro de tudo que tu falou. A gente estava pensando já há algum tempo atrás num produto específico sobre essa questão para todo mundo que clinica, né? E nós não temos distinção, nós queremos todos especialistas, clínicos que atuam profissionalmente nessa área da odontologia, né? Área clínica. Então, nós temos aí uma remodelação, vamos dizer assim, que a gente conseguiu fazer de um produto nosso, que é um curso para prevenção de processos, onde a gente tem ali uma série de documentações, né? Algumas que já têm um direcionamento. Reparem que eu estou falando, foi bem o que a Paola disse, não adianta pegar aquele exemplo do cheque em branco, né? Que a gente não está dando cheque em branco para ninguém errar, nós estamos propondo um direcionamento, né, onde você, clínico que nos assiste, deve personalizar o seu documento, né? Então, esse link, vamos deixar aqui embaixo no vídeo o linkzinho para você acessar o nosso produto. E se você se interessar, quem sabe aí você não venha participar
nosso time aqui dos dentistas protegidos, né? Então, pessoal, queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer mais uma vez a professora Paola pela entrevista e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!